Vem mais para cá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lara. Estamos aqui para mais uma live, a nossa 10ª live, e estamos aqui com Ricardo Luperi, apaixonado por cinema, proprietário da Eject Video há quase 30 anos, e Lara Luperi. Opa, foi errado aqui. Lara Luperi, que é estudante e criadora de conteúdo no Instagram. Obrigada, em primeiro lugar, agradeço a presença de vocês para termos mais um encontro nessa nossa sala. É um prazer. É um prazer. Bom, primeiro começar, eu vou alternar algumas perguntas. Primeiro com o Ricardo, depois nós vamos revezando. Ricardo e Lara, vocês sabem que o nosso tema aqui é criatividade. Então, como você tem um negócio, você é a primeira pessoa que não é artista em nossa sala. Então, eu gostaria de saber em que medida você utiliza a criatividade no seu ramo de atividades, Ricardo. Bom, a criatividade, para mim, ela é uma coisa que não está dissociada do medo, né? Da ousadia. Eu acho que sempre que você faz uma coisa com coragem, com determinação, acreditando naquilo que faz, a criatividade é uma consequência. Você faz com paixão e aí a criatividade aparece. Você começa a ver mais soluções, a se empolgar, a fazer bem a coisa. Então, eu acho que você sempre cria quando você perde o medo. Perder o medo não... Só colocando uma coisa, perder o medo não é o termo certo. O medo a gente sempre tem. Como você encara o medo de uma forma diferente. Sim, mas é interessante essa definição que você coloca, né? Porque realmente o medo tolhe as pessoas. Né? A descrença em si mesmo, nas suas possibilidades, acabam te amarrando e, claro, tolhem a criatividade, sem dúvida alguma. Bom, sim, ele é inibidor. Não é inibidor, exatamente. Bom, eu já te apresentei como apaixonado por cinema. Então, eu queria te perguntar agora, você acha que esse sentimento te ajuda a criar novas formas para atrair o público, Ricardo? Sim, sim. O sentimento que você diz é o sentimento... Esse sentimento de ser apaixonado pelo cinema e estar nesse negócio há 30 anos. Isso te ajuda a usar a criatividade? Sim, sim. Toda paixão ela tem esse poder de te abrir horizontes, né? E eu falo até para a Lara que ela está pensando... Opa! É uma foto. É uma foto. Ela tá pensando... Eu achei que tinha bugado aqui. A Lara está pensando agora no que estudar para vestibular. Eu falei, faz o que te apaixona, Lara. O mercado vem depois. Então, é assim, locadora hoje, se você pensar, como é que uma locadora hoje vai funcionar? Até eu, às vezes, me pergunto isso. Mas a paixão ajuda muito a coisa a impulsionar. As pessoas sentem, o cliente sente na gente a paixão, e quando o cliente tem essa mesma paixão, parece que tudo entra em harmonia. Sim, sem dúvida. Eu acho que a paixão é um motor mesmo, não é, Ricardo? Embora a gente... Quando falamos isso, às vezes as pessoas tomam, eu tenho essa sensação, no sentido equivocado, porque fica parecendo uma coisa mágica, muito mística, mas não é isso, é que realmente quando você acredita em algo e você empenha toda a sua força naquilo, parece que a coisa vai mesmo, né? O desânimo interfere no desenvolvimento da coisa. Lei da atração, né? E só a paixão não resolve, né? O que resolve é acordar cedo e trabalhar, né? Isso aí não existe mágica, né? Exatamente. É se dedicar, é fazer de tudo para o cliente, buscar novas alternativas, entender hoje como o mercado está funcionando. É um mercado quase estático, ele não tem renovação, e a gente cria a renovação, a gente vai buscar, né? Sim. Novos acervos, né? Você está falando também, em né? Tudo, né? Sempre procurando. Eu diria em tudo, Jaci. Desde o acervo, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande para comprar filmes, mas você vê, aparece uma pandemia agora e do nada 2 ou 3 distribuidoras voltam a lançar filmes.
Aconteceu agora com a Imovision, aconteceu com a Sony, elas estão tendo um certo prejuízo no cinema, elas voltaram o inesperado. Quem que podia apostar nisso? Voltaram a apostar no home, a ver vídeo em casa. E voltaram a lançar DVDs, automação de DVDs. Isso é muito bom para a gente. E você vê que curioso, né? Um mercado que requeria, né? Porque nós comentamos isso eu e você outro dia, aparentemente um mercado que estava se fechando, né? Das locadoras, você é um dos poucos remanescentes, e de repente deu um boom. Você comentou outro dia que você nunca trabalhou tanto como nessa pandemia, né? Então, houve esse movimento ao contrário, né? Esse convite ao isolamento, não foi nem um convite, foi uma convocação, né? Uma convocação, né? Fez com que as pessoas voltassem a se reunir em família, a apreciar um bom filme. Isso eu acho fantástico. Nesse sentido, eu achei super produtivo esse isolamento. Sim, eu tenho recebido muitos pedidos de filme, ou de clientes ou de gente que está me descobrindo através do Google, do canal, de gente que está em casa com o filho, ou família, e o menino, a menina não sai do iPhone, e eles marcam um horário, falam sempre às 8 da noite, a gente vai assistir um filme. Então, aquele é o momento de aproveitar um filme que une a família em torno de algo diferente, não de uma ação, de uma violência, de uma discussão apenas, mas de conhecer uma sensação diferente que a gente não pega normalmente no YouTube. Até a gente anda fazendo mais. Fazemos isso também agora com a minha mãe junto. Apresentando arte para ela, é muito legal. Uma vez por semana a gente tem um horário de assistir um filme, nós também. Entendi. Vocês também notaram isso no convívio familiar? Sim, sim, na pele, sentimos. Sentimos tanto o desgaste um pouco do nervoso de ver muito noticiário, que o noticiário, mesmo contando a verdade, mas tem sempre muita carga negativa pesada. E o cinema, ele traz outras visões. Não à toa, nesse momento, na locadora, eu estou gostando muito de indicar Jacques Tati, Frank Capra, que são cineastas... Cinema argentino, que são esses filmes que mostram a vida como começando e não acabando, né? Que mostram o humor, que mostram o sinal dos tempos antigos, como eles são importantes para a gente viver o presente. E falando em humor, Ricardo, é interessante você contar um pouco também desses filmes que você faz, né, esses clipes, para o YouTube no seu canal. Queria que você contasse um pouco a esse respeito também. O canal foi engraçado, como muita coisa que acontece na minha vida, não adianta eu mentir, acontece sem querer, né? Tem um pouco do acaso, eu acho legal entender isso e eu aceitar. Um cliente um dia do nada lá na locadora falou: por que você não bota no YouTube essa tua bobagem que você faz, um trocadilho, uma ideia? E eu peguei e comecei no primeiro, segundo, a falar de filmes, que nem vlogger. Depois eu comecei a ter vontade de filmar coisas sobre o filme antigo, e é isso que a gente faz, a gente brinca, muitas vezes viaja num local, numa região onde foi feito um filme, a gente faz uma brincadeira, entrevista alguém. Traz a arte mais perto da gente, né? Essa diversão, você poder ver que a arte... Eu acho que a gente tem muito essa ideia, principalmente quando fala de filme clássico, essa ideia muito fechada, de um público muito restrito. E eu acho que os vídeos do meu pai trouxeram essa coisa de, pode ser divertido, pode ser legal falar de um filme no YouTube. Pode ser legal falar de... Eles são dicas pequenas. Às vezes tenho umas cobranças, eu entendo que se fale mais sobre o filme, mas são dicas. Então é para deixar um pouquinho de antecipação no ar, né? Você vai falar de um cineasta japonês, eu não disseco ali o que ele é e tal. Eu dou uma pista e a pessoa, se tiver com vontade de assistir, vai lá e aluga ou procura no YouTube, né? Mas acabam, em geral, na locadora procurando alguns filmes que eu indico. Lara, agora uma pergunta para você, né? Que você é tão jovem, estudante, criadora de conteúdo, com o Filmando com Letras. Como é que você resumiria, se possível, eu sei que não é uma pergunta fácil, o processo criativo na escrita? Como é que você sente isso? Quando você vai fazer uma resenha, por exemplo, para a sua página? Para mim, a maioria das resenhas que eu faço são de livros, né? Eu comecei agora recentemente com filmes. É uma coisa muito de paixão, tanto que eu nem me planejo muito antes, eu não planejo um roteiro, eu sento, eu pego meu celular, eu relembro de tudo que eu li e eu escrevo. Porque, para mim, faz tanto sentido o que eu estou fazendo, sabe?
Para mim é tão claro tudo que eu estou dizendo. Eu amo tanto o que eu faço que para mim só sai. São só palavras que vão saindo e eu me divirto fazendo. Sim. É muito bom. Isso é a questão da paixão mesmo, né? Eu acho que é muito legal pensar nisso, porque voltamos ao mesmo tema. Eu tinha lembrado hoje, um pouco antes da live, Lara, de um trecho, que agora eu me perdi, que se eu achar, depois eu mando para você, que é um trecho do livro Arroz de Palma, que eu adoro, é um dos meus preferidos também, onde ele diz que a memória afetiva do mundo está se perdendo, que só restam dados no computador. E eu acho muito interessante essa frase. Esse livro é fantástico. Muito. Você precisa ler também. Preciso, incrível. Posso entrar um pouquinho no meio aí? Lógico. Eu hoje estava conversando com uma pessoa que até vai fazer uma matéria comigo amanhã, tal, é um cara da emissora aí, e ele estava falando de como ele gosta de colecionar livros e filmes e sentir a mídia física assim na mão. E aí eu comentei com ele do filme A Máquina do Tempo, aquela versão da década de 60. Tem uma hora que ele vai para o futuro, tem uma hora para o passado, tal. É um livro também, né? É um livro. O livro do H.G. Wells, né? Uhum. E tem uma hora no filme que ele vai para uma parte no futuro e ele entra assim num jardim e ele vê pessoas se amando num canto, tudo. Ele fala, nossa, então o futuro do mundo não foram guerras, as pessoas continuam querendo o amor, ele fica todo feliz. Aí ele entra num lugar, ele vê uma biblioteca. Quando ele vê a biblioteca, ele fala, livros ainda existem no mundo. Quando ele vai tocar aqueles livros, eles esfarelam na mão dele. É bem isso que a gente está vivendo com relação a essa memória afetiva. É utopia, né? A gente pensa, quando a gente fala de utopia, um negócio tão idílico, um negócio tão mágico, né? Que eu admirava um mundo novo também, com essa coisa de felicidade acima de tudo. E a preço de quê? Por que a gente não pode sentir tristeza? Por que a gente não pode se emocionar com um filme, com um livro? Porque a gente só pode ter felicidade. Por que a gente não pode refletir? Porque nós somos humanos, nós somos complexos. A gente tem vários sentimentos. A gente tem... Eu lembrei agora de uma locadora de rede que existia, americana, que uma vez eu estava lá dentro e um funcionário foi indicar um filme para a moça, ele falou, é bom, só que é drama. É bom, só que é drama. Uma característica negativa de um filme, né? Me fez lembrar uma outra situação. A Clarice Lispector tem um dos livros, quer dizer, não é dela, na verdade fizeram uma compilação de todos os textos da participação dela, da colaboração dela no Jornal do Brasil, que chama Descoberta do Mundo. São trechos pequenininhos. Num dos trechos, eles reproduzem uma conversa dela com um filho, que ela está num teatro, num cinema, não lembro exatamente, ela começa a chorar, ela fica muito comovida, e ela abre a bolsa para pegar um comprimido, um calmante. E o filho dela olha para ela e fala, o que aconteceu, mamãe? Ela falou, eu estou comovida, eu vou tomar... Ele falou assim, mas mamãe, você está tendo uma emoção. Não é um problema. Gente, olha, Clarice Lispector, né? É muito legal isso, porque é a tendência atual. As pessoas não toleram mais ter emoções, serem afetadas, né? Porque afetar é isso, as pessoas confundem afetar a palavra com felicidade. Não é isso, nós somos afetados por tudo, pela dor, pela alegria, pela tristeza. Faz parte, nós somos tudo isso, né? Exatamente. Se você olhar as mídias, as séries, essa produção em massa que se faz de filmes todos comuns, assim, de séries, eles têm variações, mas são sempre dentro de um mesmo tema. E aí tentando te deixar numa zona de conforto. Parece que você não pode chorar, que você não pode sentir, que tudo está te colocando numa bolha de proteção. Quando o ser humano precisa da dor também, precisa de enxergar o mundo, principalmente as crianças, né? Assistindo hoje filmes, eu acho mal barato pais que vêm lá na locadora assim e querem mostrar para os filhos filmes do passado deles, porque você não tem como fazer uma proteção total do ser humano, e nem deve, né? Nós temos que experimentar tudo, né? Então, mas veja que interessante isso, né, Ricardo? Porque as pessoas antes, no meu tempo pelo menos, mas acredito que no seu também, né? Muitas pessoas não entendiam qual era a função dos contos de fadas, por exemplo, né? Aquelas cenas terroríficas.
Mas como que vai contar uma coisa dessa para as crianças? Porque faz parte, o psiquismo é constituído disso. Claro. Temos essa dualidade. Hoje em dia, o cinema faz essa função, precisa sim assistir filme de terror, que mata, claro, para poder lidar com esse sentido, com essa ambiguidade. Pode falar. Não, mas é muito isso. E eu acho que é isso que a arte faz, que é tão incrível. Você pode se pôr no lugar do outro, você pode entrar em uma situação que talvez você nunca vá sentir. Recentemente eu li o Vinhas da Ira, do John Steinbeck, e é uma situação que eu nunca passaria na minha vida, de ver gente passando fome, procurando por emprego e não encontrando. E foi mágico, porque é isso que a arte faz, ela faz você se colocar no lugar do outro, é um processo de empatia incrível. Talvez até por isso que sempre tentem, né, em governo, sempre evitar a cultura, evitar a arte. Porque ela mostra muito mais do que nós mesmos, mostra o mundo. Você estava falando, eu estava lembrando do Branca de Neve, é um desenho de 37, o primeiro longa da Disney, né? E a Branca de Neve tem uma hora que o caçador vai na direção dela, você nunca veria isso hoje, 60 anos depois, 70, ele vai na direção dela com a faca, se vê a sombra. Vê quanta criança aluga. As crianças não ficam com medo. Mas o medo parece que está mais dentro da gente, as crianças acham aquilo normal. Não vou dizer que acho normal, dá um certo medo, mas não é para privar a criança de ver aquilo, né? Porque um dia vai acontecer, uma hora vai ser mostrado, de qualquer maneira. Porque é um excesso de proteção, né? É um excesso de proteção que acaba enfraquecendo as crianças, né? Hoje em dia a gente vê muito isso. Não pode isso. Não, leva o filho na escola escoltado, aí não pode... Tudo bem, nós vivemos um mundo perigoso, mas os pais não estarão sempre presentes. Os filhos precisam adquirir autonomia. E para isso, precisa conhecer os riscos, precisa conhecer os caçadores maus, né? Precisa conhecer os lobos maus para poder evitá-los. Se não conhece, como é que vão fazer isso? Lara, eu achei linda essa foto. Lara, eu coloquei... obrigada. Foi assim, bem aleatória. Obrigado. Foi assim, pai, vamos fazer uma foto que eu preciso postar. E aí ele falou, vamos, eu queria que fosse uma coisa bem natural. Ficou linda mesmo. Maravilhosa. E aí tem essa sua paixão, né? Eu queria saber... Bom, eu fiz questão de selecionar 2 livros aí, né? Não à toa, claro, porque foram 2 leituras que nós compartilhamos, não é, Lara? Eu acho que nós duas nos encantamos com esses 2. Comigo. Eu contar o que passarinho mexeu comigo, gente, eu vou começar a chorar aqui, porque foi muito pessoal. Eu não sei se você leu a resenha inteira, mas eu disse que esse livro me libertou do luto, né? Porque aconteceu, enfim, recentemente a morte da minha avó e da minha tia, eu estava muito mal, eu só lia livros de luto. E esse foi o único livro que me fez me sentir bem de verdade. Eu me senti livre, sabe? Desse mal. Não é mal, mas eu diria, eu me libertei, sabe? Foi um livro que me fez muito, muito bem. Então, é interessante, né, Lara? Porque esse livro eu amo de paixão também. E eu acho que a questão não é exatamente libertar da dor, mas é acreditar que mesmo que as pessoas que partem estarão sempre conosco, né? Na verdade, trata da elaboração de um processo de luto. Eu acho que por isso que dá alívio, né? Porque você sabe que as pessoas, elas não foram, né? Elas estão por aí, né? Estão aqui com a gente, estão aqui agora, você falando sobre isso, né? E esse outro Licor de Dente de Leão é uma coisa absurda, não dá nem para falar desse livro, né, Lara? Porque... né, essa escrita que você vai conhecendo o lugar que ele, né, aqui a cidade, nesse livro é a cidade de Greentown, né, que é uma cidade de infância, uma cidade pequena, mas você vai conhecendo ali aqueles personagens, você fala, eu conheço eles a vida inteira. Eu amo esse escrita do Ray Bradbury, eu sou apaixonada por todos os livros dele. Fahrenheit. E esse Fahrenheit é um segundo livro da minha vida. Eu amo como ele consegue aprofundar em coisas tão banais do cotidiano. Esse livro foi como ele abriu o coração dele para mim, sabe? Eu senti muito isso. Ele falou, pode entrar na minha vida. E eu achei lindo. E é muito legal, né, isso, porque o cinema argentino faz isso conosco também, não é?
Ricardo, que é ele ter a capacidade dos que os diretores, em geral, não sei o que acontece com o povo argentino, mas os filmes eles têm essa absoluta capacidade de pegar os fatos corriqueiros, né, e transformar em algo assim fantástico. Você fala, mas como que saiu disso, né? Como é que de uma coisa tão... Eu acho que é uma característica do povo, assim, argentino, isso, porque é uma questão de olhar. Como você olha o que te acontece no teu dia, e não só assimilar o que te acontece no dia. Sim. Então, o cinema deles é muito puro e ele é muito... Ao mesmo tempo que ele é família, ele é política também. Eu já vi A Filha da Noiva, a História Oficial. Eles trazem o cotidiano, mas com uma riqueza, e a riqueza está nas coisas simples mesmo, ela não está no mais rebuscado, no subir num prédio, no salvar o mundo, ela está no dia a dia, né? Porque é a gente, né? O ser humano, de novo, aí somos nós. E, Ricardo, eu queria te perguntar, bom, o filme da sua vida, se você quisesse comentar um pouco, né? E como que você utiliza, como é que você faz para indicar filmes para a sua clientela? Como é que você faz isso? Tá, eu primeiro gosto de indicar filme, né? Tá na cara. Só que indicar o filme é uma coisa assim, por exemplo, o primeiro filme, o filme principal da minha vida é um filme francês do Bresson, faz mais de 15 anos que ele é o primeiro filme, chama A Grande Testemunha, ou Hazar Baltazar, e não é um filme emocionante, eu gosto de filmes emocionantes, ele é um filme duro, forte, então esse é um filme que se eu indico para alguém, tem que tomar cuidado, é um filme que choca mesmo, pela frieza, pelo niilismo que ele trata, né, o vazio existencial. Mas eu gosto muito de indicar na locadora filmes que eu amo também, que nem O Filho da Noiva, Cinema Paradiso, Era Uma Vez na América, filmes aí aparecendo agora Os Inocentes. Os Inocentes é um filme de terror, gente, mas é um filme de terror baseado... Esse eu fiquei curiosa, isso eu quero ver. É baseado na Volta do Parafuso, já falei no meu canal, do Henry James, só que ele é um filme assim, de terror que praticamente nada ali está acontecendo. As visões podem ser fantasias, e ela está numa casa e as crianças se dirigem para alguns lugares e têm visões. O filme evita aquela coisa da técnica que a gente mais vê por aí, de chocar pelo susto, de gritar ou de bater uma edição sonora. As coisas vão acontecendo simplesmente e te arrepiam. Vimou dos Ventos Vivantes, já surtei aqui. Esse é seu, né, Lara? É o livro da minha vida, e o filme eu amo. Filme também. Maravilhoso também. Lara, quando é que você identificou esse seu encanto pelos filmes? Claro que tem, né, uma decorrência aí meio natural do convívio com o seu pai. Mas você também é uma leitora voraz. Quando é que deu o clique assim, para o cinema, particularmente para o cinema, para os filmes? Pro cinema foi desde sempre. Meu pai me mostra, assim, comecei com desenho, mas é o filme da minha vida, você vai até falar aí, é o filme que eu vi aos 8 anos de idade a primeira vez, foi um dos primeiros filmes que eu me lembro do meu pai me mostrar, foi o Cinema Paradiso, e parece que foi ali que eu tive certeza que eu amo isso, eu amo arte. Eu me lembro que logo depois meu pai me mostrou o Carteiro Poeta, e eu comecei a escrever poesia, eu escrevia um monte de poesia, tem várias até no computador de quando eu era pequena, porque é algo que surgiu tão naturalmente, veio tanto do carinho do meu pai, foi uma paixão que ele transmitiu para mim. A gente sentava, via um filme, comentava, e foi algo que foi crescendo, foi algo que sempre teve comigo em todos os aspectos da minha vida, sabe? É um negócio que me emociona muito, porque sou eu, o cinema sou eu, faz parte da minha vida. E é isso, é tão natural que nem tem como explicar direito. E curioso, né, Ricardo, que sem querer eu inverti aqui as perguntas, porque eu ia primeiro perguntar para você qual era a tua sensação, o teu sentimento, eu gosto mais, né, ao acompanhar esse interesse cada vez mais intenso da Lara, né? Então, assim, a coisa é tão sincrônica, né? Porque a ligação de vocês é uma coisa muito impressionante, né? Assim, eu acho que mais do que criatividade, né? Eu acho que a palavra é afetividade mesmo. Afetividade é tudo. Você resumiu bem essa palavra. Né? Muito intensa e uma sintonia mesmo, que é raro, né? de perceber. Eu nunca consultei nada de educação, eu fui aprender coisas sobre educação agora, quando a Lara já está grande, aprendo muito com ela.
é o que você falou, é a afetividade. Eu fui contando para a Lara desde pequeno todas as coisas da minha vida, o que estava acontecendo no mundo, fui mostrando o mundo para ela do jeito que eu vejo, assim, e com a arte, né? Cinema, pintura. E, para minha surpresa, ela derivou para a literatura, que eu não sou. Não é uma paixão minha, eu mal consigo, infelizmente eu tenho que admitir isso. Eu sou muito visual, cinema e pintura, eu não consigo parar muito tempo e ler um livro. Ela até me brinca com isso, tira sarro, tenta me forçar a ler, me forçar assim, fazer eu pegar paixão pela literatura, mas eu não consigo. E ela foi para esse lado, eu acho muito legal, porque eu vejo um valor enorme, né? A história da civilização da gente está ali, né? Então, e você vê que interessante, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, de uma maneira mais simplista. Ah, mas é claro que ela gosta, o pai dela é dono da locadora. Mas isso não é verdade, porque assim, o fato dela ler, por exemplo, não fez de você um grande leitor. E ela também se apaixonou, sabe-se lá por quê, né? Eu sou uma pessoa que leio muito, por exemplo, ninguém na minha família lê como eu leio. Né? Eu nunca fui incentivada a ler, nunca. Na minha família ninguém lê. A arte é isso. A arte é isso, né? Assim, a sensibilidade, assim, está dentro de todos nós. A arte não é para alguns. A arte é a descoberta de si mesmo, do teu lado sensível. Então, todo mundo que enxerga alguma coisa é um vício, né? Você vai para frente ali, você vai querendo cada vez mais. Porque autoconhecimento, você vai, em algum momento, seja qual arte seja, você vai se identificar ali. Seja num filme, num personagem de livro, em qualquer situação, por mais extrema que seja, você vai se identificar ali e você vai se sentir aconchegado, porque você não é o único que está sentindo aquilo. Isso é incrível. Não, é incrível, e eu acho que você tangenciou também para uma questão super importante, né, Lara? Porque realmente nós não precisamos ter vivido uma situação para ter uma empatia com aquele personagem, porque são sentimentos universais. Né? Claro. Não precisa, como você falou, ter passado fome para nos apiedarmos de alguém que está passando fome. É verdade. É uma coisa atávica, né? A gente tem isso dentro de nós que nos impressiona. E eu estava lembrando, Lara, exatamente isso. Quando você fala do Cinema Paradiso, tem certas memórias nossas, né, que elas nos trazem, são trazidas, melhor dizendo, pelos sentidos. Né? Então, a gente tem memória olfativa, a gente tem memória de escuta, né? O Cinema Paradiso é assim, né? Você ouve a música, você começa a ver trechos do filme. Hoje eu estava procurando, agora há pouco, as fotos, né? E por acaso vi que a sua postagem dizendo da morte do Ennio Morricone, né? Que eu nem sabia. Mas só de ler a notícia, nossa, eu vi, sabe, o filminho, assim, sabe? Nós muito... também. Deu um delay aí, Ricardo, pode falar. Deu. Pode falar. Pode falar, não, pode falar, Jaci. Não, que eu queria que a Lara falasse. Quanto ao Cinema Paradiso, né? Existe um trecho do filme que você elencaria como sendo, ou é o filme inteiro? É porque, só para dar um contexto, a história do Cinema Paradiso é a história de um menino, né, no vilarejo da Itália, né? A gente vai conhecer ele com 8 anos de idade, se apaixonando por cinema. É ele crescendo, na verdade, ele adulto, relembrando da infância e lembrando o quanto o cinema sempre esteve presente com ele. E essa é a minha história. Claro que a cena final, né, quando ele volta para a cidade e vê o cinema destruído, eu choro, gente. E depois, quando ele vê os cortados do Alfredo, gente. Mas é todo, para mim esse filme é todo. Ele começa a tocar a música do começo, eu já tô chorando muito, porque é minha vida. Eu me vejo daqui, sei lá, 40 anos, relembrando sobre o quanto o cinema fez parte da minha vida. E é isso, é muito meu, sabe? Eu sei que não é o melhor filme de todos, mas ele é muito meu, e por isso que ele é o meu favorito. E o seu, né, Ricardo, você já falou, né, que é esse da Grande Testemunha, que eu fui ler a sinopse, eu já decidi que eu não vou assistir. Eu não te indicaria ele, eu não vi ainda por causa disso. Ele não tem maltrato com o animal, mas ele é um olhar, por exemplo, toda vez que você assiste... Oi?
O burrinho sofre, então eu não vou... Então, mas até que não, você sabia, ó, é assim, toda vez que você vê um filme de animal, você se penaliza com ele, né? E desde os mais comerciais até os outros. O diretor foi muito inteligente, ele desloca o foco. Na verdade, o animal, daí vem um nome bem legal de português, a grande testemunha. Ele é uma testemunha da maldade humana perante os animais. Então, ele não está sofrendo tanta coisa, mas as pessoas que estão com ele estão vivendo um ciclo de vida de dor. Então, o olhar do animal muitas vezes é mostrado em primeiro plano, assim, e você sente a dor do ser humano espelhada. Nossa, mas deve ser muito forte esse... Forte, é arrepiante. Facada. Facada. Eu acho que, assim, em isolamento, talvez não seja uma boa assistir. Não. Eu acho que estou mais para comédia. Gente, é o seguinte, nós tínhamos pensado em estender a nossa live. Falei várias vezes isso. Eu estava com muito receio de não dar conta dos assuntos em 40 minutos. Claro que não daremos mesmo, porque, assim, tem muitas coisas que nós poderíamos abordar, várias perspectivas, mas eu estou com uma sensação de que nós conseguimos reunir, né, vocês dois, tenho quase certeza que muito em função desta relação, desse vínculo... Entendi, como a conversa com a gente foi sem graça, você está resolvendo acabar antes aí. Não, eu estou achando que realmente me surpreendeu o fato dessa coisa ter sido tão harmônica, porque vocês conseguiram, né? Quer dizer, a gente conseguiu a contribuição de um, a contribuição de outro, sem atropelos, eu estou achando fantástico. Eu também estou gostando. Ótimo. Ela não foi só harmônica, ela foi ar cebolinha também. Ai, não. Mas antes de encerrar, eu gostaria do seguinte... eu acho que eu vou fazer a pergunta mais difícil agora da live, mas eu não posso deixar de fazer. Ricardo, você consegue definir numa palavra? Defina para mim, Lara. Puxa, que difícil, vamos ver. Use a criatividade. Numa palavra. Uma palavra. Pode ser duas, vai, vou te ajudar um pouquinho. Ai, vou chorar. Paixão infinita. Hã? Paixão infinita. Paixão infinita. Lara, claro que eu vou perguntar para você também. Meu apoio sempre. Apoio. A pessoa que eu mais confio nessa vida é o meu pai. Para tudo, para qualquer situação, é o meu pai. Ai! Gente, muito obrigada. Eu acho que a gente não... Assim, foi redondinho para mim. Foi redondinho. Fantástico. Como eu disse em off para vocês, para mim é um privilégio tê-los aqui nessa sala, que é uma sala afetiva. Desde o início, a ideia realmente era essa, né? Ter um espaço onde as pessoas pudessem se expressar. E o presente mais legal que eu ganhei, né, há pouco tempo, acho que foi na terceira live, foi esse bordado que eu ganhei de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, o Diomilton Ferraz, que é de Minas, de uma cidade chamada Almenara, e ele me fez esse bordado lindo com a minha sala de stars. Até o meu logo ele colocou ali, né? E eu acho que essa rede de afetos foi e está sendo, porque eu já tenho várias lives programadas, uma grande, enorme gratificação, né? Ter e receber essas pessoas que são do meu círculo afetivo, ampliar o meu conhecimento sobre elas, poder compartilhar ideias. Eu só vou abrir aqui os comentários, porque a gente tem 6 minutos ainda, eu estou com 45 comentários na tela, gente, está vendo? Eu me empolguei e acabei esquecendo de ver os comentários, né? Nossos fãs. Bom, tem alguém pedindo para você indicar um filme de terror atual aqui para você. Um filme de terror atual, puxa vida, dos mais recentes, um que eu gostei, essa versão nova dos Inocentes, ela é legal, Os Órfãos chama, saiu em DVD há pouco tempo, deixa eu lembrar, olha, você pegou um gênero aí que realmente as coisas mais legais para mim estão no passado, né, desde o Iluminado, do Kubrick. Mas tudo bem. Vamos colocando os comentários para a gente só encerrar com um pouco de participação, que eu acabei realmente
não me ative, porque a gente fica olhando para os comentários, a gente esquece de olhar para os participantes, né? Então, as grandes comédias italianas, a Denise, que é sua cliente, que você sabe quem é, um amor lindo de se ver e conviver, Doralice Ribeiro. Obrigado. Que bonitinho, obrigada. Obrigado. Tem várias alunas aqui, minha, Karina, assistindo também, a Denise, sejam sempre unidos. Obrigado. Pessoas elogiando, a Denise dizendo que falta uma TV para vermos os filmes, porque eles estão em reforma. John Milton, que foi quem eu mostrei agora, ele dizendo que foi um prazer. Parabéns, Parabéns, Milton. Adorei o bordado. Ele não perde uma aqui, muito legal. A Lesandra, que é de outro estado, uma professora de bordado, amiga querida também, nos cumprimentando. Mais alguém pedindo uma indicação de suspense atual, poderia ser Os Inocentes, né? Olha, ela falou de argentinos, já tem alguns anos, Segredo dos Seus Olhos, e outro argentino, Relatos Selvagens, né? Que muita gente conhece, Fantástico. Que é imperdível, Bom, Fábio Gonzalez dizendo, se eu fosse dar um nome de filme para vocês dois, seria Família. Adoro. Obrigado, Fábio. Muito legal, gente. Olha, uma grande participação. Acho que as pessoas... peço desculpas para as pessoas, gente. Eu me entusiasmei aqui na conversa. Geralmente eu abro para olhar os comentários 5 minutos antes, mas a live fica no ar. Por favor, comentem, se inscrevam no canal. A gente vai respondendo, nós continuamos sempre no canal e respondendo as perguntas. Lindos, adorei. Muito obrigada. A gente agradece. Foi incrível. Foi muito legal. Foi um formato muito gostoso, não queria que acabasse, não. Então, agora só continuando, a hora que terminar esse isolamento social, né, aqui na chácara, e aí a gente não precisa dar o cut, a gente fica jogando conversa fora. Quero mais recomendação de livro, pelo amor de Deus. Você vai precisar ler Arroz de Palma. Olha que coisa curiosa, já mudei uma percepção aqui. Até hoje eu não te indiquei, Lara, porque equivocadamente eu julguei que fosse um livro para pessoas de mais idade. Eu fiquei em dúvida se você gostaria, porque é uma pessoa de idade que faz o relato das lembranças e das memórias. Eu amo esse tipo de história. Então, eu vou te indicar, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Livro de cabeceira também. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Beijo. Obrigada, gente. Continuamos a nossa conversa. Tá bom. Beijo. Beijo.